Boa noite, irmãos. Com alegria que estamos nesta quarta-feira para estarmos estudando a palavra de Deus. Quero estar convidando os amados irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 126. Vamos estar meditando nesse salmo riquíssimo da palavra de Deus e tirar algumas lições importantes para as nossas vidas. Estarei fazendo esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Está meditando um pouco sobre esse salmo, nós vamos estar pensando nas adversidades. Por que nas adversidades? Vamos situar esse salmo mais ou menos quando que ele foi escrito, qual a época, e aí nós vamos estar meditando momentos de adversidades. Esse salmo foi composto num momento de muita adversidade do povo de Deus. Provavelmente esse salmo foi composto quando o povo voltou do cativeiro. Então, o povo tinha sido levado cativo, pelos babilônios, e isso durou 70 anos, pela palavra de Deus. Nós vemos em Daniel, quando ele vai estudar a palavra de Deus, está faltando pouco para completar os 70 anos. Então, este povo passou por adversidades. Foi levado cativo, pelos adversários, ficou escravo numa terra distante da sua nação. Nós falamos que ficou provavelmente por volta de 70 anos nesse cativeiro. E conforme nós vemos pela palavra de Deus, no fim dos 70 anos, nós vemos que ali quando nós temos o livro de Esdras, de Neemias, vai relatar essa volta. Só que essa volta na nação, para a nação de Israel, não foi de uma vez, foi aos poucos. Então, primeiro foi uma leva de pessoas, depois foi indo outras. Então, basicamente, esse salmo foi composto ali por volta ali do livro de Neemias e Esdras, quando eles voltam do cativeiro. Só que quando eles voltam do cativeiro, nós vemos que eles estavam escravos, foram feitos escravos em outra nação, eles eram cativos e retornaram para a sua nação. Então, logo ao retornar para a sua nação, eles deparam com a sua nação destruída. Estava ali os muros destruídos, as suas casas estavam em ruínas, o templo do Senhor estava também em ruínas, precisando de reparos. Então, essa é a adversidade que o povo se encontra, e esse salmista vai relatar, deixando essa linda poesia. Nós sabemos que esse salmo então foi escrito por volta nesse espaço entre Neemias e Esdra. Nós vemos que em Neemias e Esdra vai relatar ali sobre a construção dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Sabemos que também foi um momento também de adversidade, mesmo na sua volta. Teve que enfrentar os inimigos. A palavra de Deus em Neemias vai falar que eles tinham que trabalhar com a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra, Que tinha que trabalhar e vendo os adversários, os inimigos, as nações inimigas que não queriam que aquela nação, o povo de Deus, reconstruísse a sua nação. Então é nesse contexto que esse salmo é escrito. Então nós vamos
tirar algumas lições, tem momentos de adversidade. Como passamos pelas adversidades. E nós estamos vivendo, né, um momento, um tempo de adversidade, né? Nós vemos essa pandemia, graças a Deus está encerrando, e que a nossa oração possa estar pedindo, né, o fim, né, desse vírus, e que nós, como servos do Senhor, possamos estar com os nossos amigos, os nossos vizinhos, levando palavras, né, palavras de consolo para uma população que sofreu grandes adversidades. Por exemplo, o luto. O luto é uma grande adversidade, né? Então que nós, como servos do Senhor, possamos, nesse momento da adversidade, ser um canal de bênção para a nossa nação, para aqueles que estão à nossa volta. Então vamos meditar nesse contexto, né? Como passamos pelo momento da adversidade. Aqueles irmãos ali no passado estavam passando por adversidades. E mesmo na adversidade, nós vemos que o poeta, né, o salmista, compôs essa poesia, né? Essa poesia linda, né? Que nós vamos estar meditando. E para nós meditarmos, os irmãos têm uma noção maior do que nós vamos estar meditando, eu vou estar passando um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, e os irmãos acompanhem esse vídeo e depois nós estaremos meditando um pouquinho e vai falar um pouco sobre esse vídeo.
Então, para estarmos continuando a nossa meditação, nós vimos aí um vídeo, né, um pouquinho do que relata do deserto do Negev, né? Então, o salmista retorna então num momento de grande adversidade. E a primeira lição está no versículo de 1 a 3. A palavra de Deus vai dizer assim: ó, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Bom, o primeiro ponto que o salmista vai recordar aqui é recordar os feitos do Senhor. Então nós vemos aqui que o salmista vai estar recordando dos grandes feitos que o Senhor fez para aquela nação. Libertou lá o povo do Egito. Aquele povo passou por grandes momentos de aflição, e chegou na terra prometida. Nós vemos ali a caminhada daquele povo, e na terra prometida aquele povo chegou, fez sua moradia. Nós vemos ali que passou os juízes, passou o tempo daqueles juízes, depois veio os reis, aqueles reis em batalhas, em lutas, edificou aquela nação. E nós vemos que o Senhor libertou aquele povo, né, de todas as nações que estavam à sua volta, e nós sabemos que aquelas nações via aquele povo como o povo de Deus. Sabia que Deus estava à frente daquele povo, que ia nas batalhas. Então o povo aqueles que estavam à volta, tinham medo daquela nação. Por quê? Porque o Senhor tinha feito grandes coisas com aquele povo. Então o salmista vai recordar. Então, primeiro tópico, quando a gente passa pelas adversidades, é recordar os feitos do Senhor. Então, diante desse quadro de ruínas que aquele povo volta, os muros, a casa, sua moradia estava destruída, mas em meio àquele momento difícil, meio àquelas adversidades, o salmista conclama aquela nação a recordar os feitos do Senhor. Então, o Senhor libertou aquele povo, libertou do cativeiro, da opressão, e o mais importante, né, deu a liberdade para aquele povo estar louvando ao Senhor. Então, diante dessa cena de destruição, o salmista proclama e chama, né, aquele povo e proclama os grandes feitos que o Senhor fez por eles. Então, por isso, pelos grandes feitos que o Senhor tinha feito com aquela nação, o salmista está alegre. Em meio às ruínas, em meio à adversidade, ele conclama o povo a recordar os feitos do Senhor. Só pode regozijar no Senhor aquele que nos momentos da adversidade olha para trás e consegue recordar o que o Senhor fez na sua vida, recordar os feitos do Senhor. Então, no momento da adversidade, o primeiro passo, recordar o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor tem feito por nós nesse momento? O que o Senhor fez para aquela nação foi levada cativo. Por quê? Porque desobedeceram os mandamentos do Senhor. Então, eles foram levados cativo, mas o Senhor tinha feito grandes feitos na vida daquele povo. Nós vemos que em meio ao cativeiro, o Senhor fez grandes coisas. Nós vemos ali Daniel, seus amigos na fornalha, Daniel quantas vezes foi liberto, e tantos outros que foram servos do Senhor, Jeremias, e tantos outros, se fosse numerar, tantos outros servos que no meio do cativeiro o Senhor
fez grandes coisas, fez grandes maravilhas com aquela nação. Então, aquela nação proclamou o nome do Senhor em todas as nações, né? Então, primeiro ponto, recordar o que o Senhor fez por nós. O segundo ponto, que o salmista vai conclamar o povo, ele vai orar. Então, ele ora por restauração. Então, primeiro ponto é recordar os feitos do Senhor. O segundo é clamar ou orar por restauração. Tá? Isso está no versículo 4. O salmista vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Então, o salmista vai orar pedindo restauração. E ele vai pedir isso para o Senhor. Esta restauração vinda por parte do Senhor. Então nós vemos que o salmista, né, vai orar por restauração. Deus muitas vezes nos leva para uma situação que só podemos recorrer a Ele em oração, para reconhecermos que somos totalmente dependentes do Senhor. Aquele povo estava numa situação difícil de reconstruir, de lutar contra os inimigos, e o povo se volta para Deus, clamando restauração, avivamento daquele povo. O salmista usa uma analogia. A analogia que o salmista vai usar por essa restauração é as torrentes do Negueb. Como foi mostrado no vídeo, essa cena das torrentes do Negueb. Então, naquela região do Negueb, é um deserto seco, árido e sem vida. E esse tempo que passa ali naquela terra, em Israel, no deserto, ele tem um tempo dessa sequidão, né? Passa por alguns meses nesse deserto árido, sem vida, mas no tempo das chuvas nós vemos as torrentes, as montanhas daquela região absorvia grande quantidade de água, e aquela água se acumulava. Quando aquela água se acumulava, então ela descia aquelas montanhas, e nós vemos que aquela água vinha e restaurava, e quando após aquela aguaceiro passava, então aquele deserto produzia flores belíssimas, um verde exuberante. Então o salmista vai comparar a restauração do Senhor com as torrentes do Negueb. Aquele povo sabia que no momento certo Deus enviava a chuva, e a chuva vinha e fazia daquele deserto um manancial de bênçãos. Então o salmista vai pedir essa restauração para o povo de Deus, e ele vai comparar com as torrentes do Negueb. Então, assim como aquele deserto seco, árido, sem vida, seria restaurado, as plantas ficariam lindas de uma relva verde. Assim o salmista aguardava no Senhor a restauração daquela nação. E terceiro ponto, né? Então, primeiro, recordar os feitos do Senhor. Segundo, orar pedindo restauração. O terceiro ponto, né? Como reagir diante da adversidade. E o terceiro ponto o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa ação? A nossa ação é: espere a resposta do Senhor. É no Senhor que nós temos a resposta no momento da adversidade. E o salmista vai relatar isso nos versos de 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós vemos ali que aquele povo esperava no Senhor como eles esperavam as águas. Mesmo em momentos de secura, uma terra sem vida, sem esperança, mas crendo e acreditando nas águas, mesmo em meio a um momento de lágrimas, aquele povo semeia naquele deserto com lágrimas. Mas nós vemos que o Senhor, no momento certo, vai mandar as chuvas para aquele deserto. E após o deserto, aquele que semeia, aquele que com trabalho árduo e até com choro, nós vemos que o Senhor vai responder. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqueles que esperam no Senhor, esperam na providência divina. O salmista revela: voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes e a sua colheita e o seu alimento. Então, vamos aplicar um pouco esses 3 pontos. Então, o primeiro ponto é recordar os feitos do Senhor. Segundo, orar, pedindo restauração. E o terceiro tópico é em quem nós devemos esperar para termos vitórias nos momentos da adversidade. Então, qual a aplicação para as nossas vidas nesse momento de adversidade? Hoje, eu e você temos que desenvolver essas mesmas atitudes que o salmista ali ensinou aquele povo no passado, através da poesia, que o salmista registrou na palavra de Deus. Então, primeiro, recordar os feitos do Senhor na sua vida. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus sofrimentos fomos sarados. Através do sangue de Jesus vertido ali na cruz, eu e você temos vida. Temos vida, salvação, e essa salvação é em Cristo Jesus. E a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você tem vida? Recorde os feitos do Senhor na sua vida. Recorde da salvação que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu através do seu sangue ali na cruz. Então nós temos que, como o salmista recordava dos feitos do Senhor no passado, que Deus tinha feito com aquela nação, eu e você temos que recordar o que Cristo fez ali na cruz, pagando um alto preço, foi até a cruz, e na cruz nós vemos que Ele se entregou e derramou o seu sangue ali na cruz. E nós sabemos que o caminho que nos leva para o Senhor, nós sabemos que a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, momentos da adversidade, momento que nós muitas vezes pensamos em desistir, pensamos em jogar tudo para o alto, momentos de desemprego, momento de luto. Então, que eu e você, como o salmista no passado conclama aquele povo a recordar, eu e você, o salmista, que nós possamos estar recordando dos feitos, os feitos que Jesus Cristo fez ali na cruz. Então, a primeira aplicação, recorde nos feitos do Senhor. Quando você estiver passando por adversidade, olhe para o seu lado. Às vezes nós pensamos que a nossa dor é maior que nossos amigos, ou nosso vizinho, ou aquele que está ao nosso redor. E quando nós vamos ouvir a dor do outro, às vezes nós ficamos até com vergonha da nossa dor. A nossa dor é tão pequena, né? Em comparação com a dor do outro, e muitas das vezes nós fazemos
a tempestade num copo d'água, né? Então, que nós, como servos do Senhor, possamos estar recordando os feitos do Senhor. O Senhor Deus, o Pai, enviou o Filho, Jesus Cristo, para estar ali naquela cruz, para morrer, para pagar o alto preço. E ele sofreu aqui na terra. Nós vemos que ele foi levado, derramou seu sangue, teve um grande sofrimento, mas é através do sangue dele, através de crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós alcançamos a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. Isso o Senhor já conquistou por nós. Então, qual é a adversidade maior que essa? Passar dessa vida para outra? Um dia todos nós passaremos, quer nós queiramos ou quer não queiramos. Não tem outra. A palavra de Deus vai nos instruir e nós, como seres inteligentes, nós não vamos viver eternamente. Então, que nós, no momento da adversidade, no momento que estamos passando, nós achamos que o momento é difícil, recorde o que Cristo fez na cruz por mim, por você. Segunda aplicação, como o salmista ensinou ao povo a orar por restauração. Eu e você, no momento das adversidades, no momento das lutas, no momento das angústias, nós também temos que orar pedindo restauração. Então, devemos orar por restauração, para avivamento, alegria em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa nação. Orar para sermos restaurados, conforme a palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos aviva a memória dos feitos de Cristo e que nos deu a salvação, que possamos proclamar a nossa nação e orarmos como John Knox. John Knox, um servo do passado, um reformador, e nós sabemos que John Knox tinha uma grande influência na sua nação, a Escócia. Ele queria a libertação daquela nação da Inglaterra. Então ele clamava. E uma oração forte. A rainha da Inglaterra tinha mais medo da oração de John Knox do que o exército inimigo. Sabe qual era a oração de John Knox? John Knox clamava ao Senhor, e a oração dele é: Senhor, me dê a Escócia para Jesus ou eu morro. Senhor, me dê a Escócia para Jesus ou eu morro. Senhor, dê a Escócia para Jesus ou eu morro. Essa é a oração de John Knox, oração poderosa. E nós vemos que aquele homem, ele foi levado para a fogueira, né? Ele foi condenado, foi morto, mas a sua oração ficou ali naquela nação, e a Escócia ocorreu a libertação em tempos depois, e aquela nação lembra desse grande reformador, John Knox. Então, que a nossa oração também possa ser como a de John Knox, durante situações que afrontam a santificação do Senhor em nossa nação, corrupção social, moral, intelectual, que possamos pedir ao Senhor, pedir o Brasil para Jesus. O Brasil só vai mudar quando o Senhor mudar o coração dos brasileiros. Que essa possa ser a nossa oração e que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, pregada, falada, transforme os corações desta nação, que as nossas igrejas, após essa pandemia, esse momento de adversidade, possamos estar esperando as vidas que o Senhor irá restaurar, assim como aquela nação aguardava as águas das torrentes do Negev, que nós possamos estar aguardando a restauração
do Senhor nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso estado, na nossa nação. Que nós possamos estar clamando, orando, pedindo restauração, que o Senhor restaure os corações dessa nação, coração corrupto, coração que só pensa no mal, em levar vantagem, e que nós, como servos do Senhor, possamos estar clamando para o Senhor restauração. Restaura, Senhor, a nossa nação. Como o salmista pedia a restauração, e ele confiava que esta restauração viria, e ele faz a comparação das águas do deserto, né? No deserto, as águas viriam no tempo certo. Então, que nós, como servo do Senhor, a restauração do Senhor vem no momento certo. Então, que nós possamos estar espelhando na oração de John Knox. Senhor, dê o Brasil para o Jesus Cristo, e que aqueles que morreram pelo Evangelho, aqueles que no passado, hoje e no futuro, aqueles que ainda sofrem pelo Evangelho, tantas nações são perseguidas, tantas igrejas em outras nações são perseguidas, o Evangelho tem sido perseguido. Então que nós possamos estar clamando, pedindo restauração para esta nação. E o terceiro ponto, em quem devemos esperar? Nós devemos esperar esta restauração pelo Senhor. A resposta vem do Senhor. Como o salmista ensina aquela nação, esperar em Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes, trazendo o seu alimento, trazendo o seu sustento. Então, nós vemos que este ano tem sido momentos, né, de lágrimas, de adversidade, de perdas, mas como servos do Senhor, temos que continuar a semear. Temos que continuar a semear a sua palavra, a sua semente, mesmo em meio às lutas, ao choro, aos momentos de adversidades. Pois, assim como aqueles que semeavam no deserto árido, após as águas traziam os seus feixes, seus alimentos, assim deve ser a nossa atitude como servos do Senhor, que possamos ser fiel, que nós não esmorecemos e em momentos difíceis, pois só podemos esperar no Senhor. Então que Deus esteja falando em cada coração e que nós possamos estar recordando dos feitos no Senhor, que nós possamos estar clamando ao Senhor por restauração e que nós possamos estar esperando no Senhor, que é do Senhor que vem a resposta certa. Que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite a cada dia a entender a sua palavra. Estarei orando e assim está encerrado o nosso estudo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus. Primeiro te agradecemos pelos feitos, Senhor Deus, que o Senhor tem feito na vida do teu povo. O maior feito, Senhor Deus, é ter enviado o teu Filho, Jesus Cristo, que ali naquela cruz, Senhor Deus, pagou o alto preço, Senhor Deus, pagou com o sangue derramado ali na cruz. E por isso, Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor Deus. E através dessa salvação em Cristo Jesus, nós clamamos, Senhor Deus, por restauração. Restaura, Senhor, restaura o nosso coração, restaura, Senhor Deus, a nossa mente, para estarmos diante das adversidades, diante das lutas, que nós esperamos no Senhor, que é no Senhor que nós temos a resposta certa, como aquele povo no passado que esperava aquelas águas, que no momento certo vinha aquelas águas e fazia daquele deserto um manancial
que nós, como servo do Senhor, em meio às adversidades, em meio às lutas, que possamos estar esperando a resposta do Senhor e sabemos e temos a certeza que depois das lutas, depois do temporal, vem a bonança. E nós clamamos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor esteja restaurando vida, Senhor Deus, restaura, Senhor Deus, essa nação, restaura, Senhor Deus, e que nós possamos ter vida, Senhor, se achegando a Ti, Senhor Deus, em meio a esse momento difícil, esse momento da adversidade, que cada um de nós possamos estar com os braços abertos para receber aqueles a quem o Senhor quer restaurar. Esteja usando as nossas vidas, Senhor Deus, para um avivamento, para que essa nação conheça a Ti como o único e suficiente Salvador. E que nós possamos ser um canal de bênção, Senhor Deus, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para todos aqueles que nos cercam. Senhor Deus, esteja com a Tua igreja, Senhor Deus, dê a cada um, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, como o salmista, Senhor Deus, que esperava em Ti e recordava dos feitos em Ti, e que nós possamos estar esperando em Ti, Senhor Deus, e saber que o Senhor enviou o Teu Filho venceu ali na cruz, e nós aguardamos um dia para estarmos todos juntos na mansão celestial, onde estaremos glorificando o Teu santo nome. Senhor Deus, esteja com o Teu povo espalhado por essa face da terra, Senhor Deus, que o Senhor esteja dando a alegria a cada servo Teu, que restaura, Senhor Deus, esta alegria. É isso que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.